Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo da nossa Casa do Caminho, do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa reunião de sexta-feira, às 15 horas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma singela prece que o Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No subtítulo, no item 9, caracteres do verdadeiro profeta. E aqui ele começa dizendo assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. O nosso evangelho é tão atual que Kardec, juntamente com a espiritualidade maior, há quantos anos trouxe o evangelho para nós, e ele se torna tão atual como se os espíritos tivessem trazido hoje, agora. E quem traz esse nosso evangelho de hoje foi Erastus. Erastus, em Paris, em 1862. Tem ideia de 1862 para 2021? E é como se Erasto estivesse colocado os nossos ensinamentos hoje de manhã. Nós estamos passando por essas dificuldades. O planeta está passando por essas dificuldades. E ele diz, desconfiai dos falsos profetas. Sabei, reconheceis os verdadeiros profetas. Em resumo, ele está dizendo para nós não acreditarmos em tudo que falam e para nós não ouvirmos e colocar dentro de nós tudo que ouvimos. Vamos desconfiar um pouquinho primeiro, para depois sabermos filtrar se isso é verdadeiro ou é falso. Se Jesus falaria isso, se Jesus agiria desta maneira, e se Jesus deixou esse ensinamento, esta palavra. Ele diz que em todos os tempos, que esse estudo é recomendado em todos os tempos, que nunca ficará ultrapassado. E aqui na frente, ele diz assim: só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem, muito fraco para carregá-los. E aí está tudo condizendo com o nosso título, Os verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas são fortes, são equilibrados e têm principalmente a fé dentro de si, a fé em Jesus. Porque se não tiver a fé em Jesus,
no que Jesus nos ensinou, tudo que se acredita é falso. Quando nós ouvimos as pregações, determinadas pregações, falando em nome de Deus, devemos analisar primeiro, para ver de onde que a palavra, que o nome de Deus sai. Que boca é essa? Que língua é essa? Que som é esse que fala em nome de Deus? Para falar em nome de Deus, tem que ter essas características aqui. De bons, de confiáveis. E Jesus, em nome do Pai maior, que é nosso Deus, foi o que ele deixou para todos nós. Pessoas confiáveis para nos servir de guias, para transmitir para nós a confiança nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Não sair por aí acreditando em tudo e em todos. É isso que a doutrina nos ensina. E aí, quando ele fala aqui, né, das missões que não podem ser homens fracos, o nosso Dr. Herman sempre nos frisou, sempre nos disse aos nossos ouvidos que as grandes batalhas são para os fortes. E que quem assume a frente da batalha será vencedor. Porque Deus, Jesus, não coloca fracos em nome de batalhas. As batalhas de Deus e de Jesus têm vencedores, vencedores do bem, vencedores da moral, vencedores dos ensinamentos do Cristo e que lutam sempre, sempre pelo bem, pela moral do Cristo. E essa moral é aquela que nos faz crescer no bem. É aquela que nos faz andar com passos firmes. Firmes por quê? Porque se temos Jesus em nosso coração, por mais que queiramos vacilar, Jesus e os bons espíritos vão estar sempre junto de nós, a nos direcionar. Mesmo que a gente cambaleie, Jesus vai estar sempre junto com a espiritualidade a nos colocar no caminho reto, a termos confiança, a nos dar forças. Quando ouvirmos, todos nós já ouvimos, e às vezes até ficamos escandalizados, e aí a gente acaba julgando, né? Porque nós acabamos dizendo assim, meu Deus, quanto nome de Deus em vão saindo desses lábios. Mas nós não somos ninguém para julgar os outros, porque nós também um dia já andamos por caminhos tortos. E esses verdadeiros profetas também. Para chegar a ser um profeta e dar segurança no que ele nos passa, ele vem ao longo da humanidade, ao longo das reencarnações, se aperfeiçoando, sofrendo, aprendendo para nos passar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, com toda a moral, para que possamos não duvidar do que está sendo passado para cada um de nós. Os ensinamentos dos profetas, dos verdadeiros profetas,
nos fazem crescer em Cristo, nós temos a nossa moral melhor, a nossa espiritualidade mais aguçada, os nossos sentimentos muito, muito, muito melhores. Não podemos dizer igual a Jesus, porque Jesus é Jesus. Chegaremos lá, um dia, não sabemos quando, mas um dia teremos a bondade de Jesus em nossos corações. Jesus foi o maior profeta da terra. Jesus foi o maior ensinador, o maior professor do amor de Deus por todos nós. E ele nos disse sempre: creiam no que eu digo. Era um verdadeiro profeta. Era, foi e é. Jesus é o nosso maior profeta. Mas como ele se foi, ele também deixou os seus discípulos como nossos profetas, trazendo ensinamentos para todos nós. Como, por exemplo, Jeremias, Daniel, primeiramente Moisés, né? Primeiramente Moisés, aí veio Elias, Jeremias, Daniel, Isaías e muitos outros. Homens de fé, homens trabalhadores do Cristo, desejando e querendo só nos passar o bem, nos passar a certeza que nunca estamos desamparados, porque onde quer que Jesus esteja trabalhando, Ele está pensando no nosso bem, Ele está torcendo para que nós escutamos e hajamos da mesma maneira ou parecidamente como Jesus trabalhou junto a todos nós. Porque, digamos a todos nós, porque nós já somos espíritos antigos, né? Nós sabemos que essa não é a nossa primeira reencarnação e nem será a última. Saberemos lá quem esteve lá junto com Jesus naquela época. Sabe-se lá o que fizemos também para Jesus. E Jesus nos perdoou. E ainda deixou o seu legado dos profetas, dos professores, dos trabalhadores do Cristo, dos trabalhadores de Deus, para trazer a boa nova para nós. Quanto tempo foi necessário de estudo para Kardec ser confiável da espiritualidade para copilar o Pentateuco? Olha que espírito, olha que exemplo. E aí, se um desses não estiverem pronto, com certeza já tem outros lá na fila para fazer o que um não conseguiu. Foi o exemplo de Kardec. E se Kardec não tivesse conseguido, né? E se na hora ele não se achasse capaz, já tinha Leon Denis preparado. Mas não foi necessário. Kardec deu conta do recado e veio Leon Denis e nos traz essa maravilha de ensinamentos através da doutrina espírita e através do que Leon Denis aprendeu de acordo com suas longas reencarnações, pelo que nós estudamos, Leon Denis vem há muitos e muitos anos, desde a época dos druidas. E aí ele diz assim para nós, que um profeta de Deus não tem
tem medo de falar sobre o amor de Jesus. E aí, nós sempre pensamos assim, às vezes, nós tememos em falar da palavra de Jesus. Mas nós também percebemos que muitos que nem se pode dizer que são verdadeiros profetas, falam de Jesus, falam por falar. E nós não sabemos tanto, mas um pouquinho. E às vezes nós preferimos nos calar e deixar aquele que abre a boca e fala o nome de Deus e o nome de Jesus em vão, em favor próprio. Em favor próprio. Porque nos estudos e nos exemplos de Jesus, ele diz: deixai tudo e siga-me. Enquanto outros, agora na atualidade, negocia a salvação através do nome de Deus. Vende a salvação. Que Jesus se apiede desses nossos irmãos, mas com certeza um dia eles também serão bons, porque Jesus falou que nenhuma ovelha do rebanho de Jesus seriam perdidas. Todas elas serão resgatadas pelo amor do Pai que tem por cada um de nós. Nós podemos estar andando fora do caminho hoje, amanhã, mas não andaremos sempre fora do caminho. Uma hora cairemos em si e trabalharemos para o Cristo de todo o coração, de todo o nosso amor, de toda a nossa alma. E aí eu vou ler mais um trecho do nosso Evangelho, que aí diz assim: como em todas as outras coisas, isso o mestre deve saber mais que o aluno, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. E é assim que nós vemos nascerem crianças. Eu costumo dizer que eles já vêm com o chip bem adiantado. Eu costumo falar que eu acho que eu nasci até sem chip, mas tem um chip sim, um pouquinho menos adiantado. Que os espíritos que estão vindo hoje, que Deus está mandando, que Jesus está doutrinando antes de vir, e os bons espíritos na espiritualidade estão vindo com chips maravilhosos, com chips adiantadíssimos, e serão os nossos bons profetas do futuro, porque eles estão vindo iluminados, eles estão vindo modificados moralmente e espiritualmente pelas leis do Pai. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências. Foi o que eu falei lá atrás. Em outras existências, já vem de longa data, se aprimorando, se aperfeiçoando através de muitas dificuldades, mas que chegarão a bons espíritos, aos quais todos nós vamos confiar e seguir os seus passos. Os que reencarnaram com essa finalidade, porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula.
Isso quer dizer o quê? Se não se aprimorarem, se não se melhorarem, se não crescerem espiritualmente, moralmente, de nada adiantará. De nada. Pois teremos que ser bons. Teremos que ser bons. A nossa moral, quando se fala em moral, é algo tão sério para todos nós, porque se o homem não tiver a sua moral elevada, o que adianta ele ser bom? Ele pode ser bom. Sim, ele pode ser bom. Já é um começo. Mas a moral, se ele falhar na moral, ele vai ensinar o que de bom? Ele vai passar o que de melhor para nós? De exemplo, de crescimento no amor e no exemplo que Jesus nos deixou. Se ele não estiver moral para passar esses ensinamentos para nós. Imagine se não tivéssemos os verdadeiros profetas a nos passar os ensinamentos do Cristo e a dizer tudo que vem, seja assim, seja assado, seja bom. Coloque o seu orgulho de lado, não seja orgulhoso, porque isso não nos levará a nada. Porque Deus nos criou, cada um de nós, simples e ignorantes. E aqui nós estamos na nossa caminhada para sermos, não digamos assim, sábios, que vamos demorar ainda um pouquinho, né? Mas que para que sejamos benevolentes, para que sejamos bons de corações, para que tenhamos piedade dos nossos semelhantes, para que não passemos junto ao nosso irmão que está caído e viramos a cara para o lado, como se não estivesse ninguém ali. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a caridade. Sejam bons, sejam pacíficos. Levante o caído. Sustente o cambaleante. Faça pelo outro que gostaria que vos fizesse. E é sobre os exemplos dos bons profetas que nós vamos aprender, através do que Jesus deixou neste livro sagrado, o Evangelho de Jesus. É que chegaremos lá. Então vamos estudar. Vamos estudar o Evangelho. Não só estudar. No dia de fazermos um estudo, vamos estudar todo dia um pouquinho, porque nós não sabemos a hora da nossa partida. Nós sabemos quando aqui chegamos, porque estejamos prontos ou não, a espiritualidade diz assim, chegou a sua hora, vá. Vá e cumpra seu papel. E que possamos nos preparar, estarmos preparados para a hora da nossa partida. Que nós estamos vendo os acontecimentos estão aqui. Quantos irmãos nossos estão partindo? Não receberam aviso, não receberam telegrama. Se prepare, porque tal dia você vai se encontrar na espiritualidade. Então não deixemos para amanhã o que possamos aprender hoje, agora. Não deixamos para ser melhores no amanhã. Hoje não dá para fazer. Hoje eu passei por fulano, mas, nossa, tinha tanta gente olhando que não deu nem para eu fazer uma prece.
para fazermos a prece por alguém que está esticado no chão, com fome, com frio, dormindo, porque às vezes está tão desvalido que dorme. Basta que nós olhemos para ele e digamos assim: Senhor, aqueça esse meu irmão com a sua luz de amor, em todas as suas necessidades. Não façamos, não escolhemos o caminho mais curto, porque o caminho mais curto nem sempre é o melhor. Façamos o caminho longo, porque ele é longo para todos nós e é cheio de altos e baixos. E para que chegamos no plano espiritual melhores, nós temos que trilhar esse longo caminho, cheio de pedregulhos, cheios de tristezas, outros momentos de alegria, mas a nossa vida aqui nesse planeta não será de felicidade. Tem pessoas que dizem: eu sou feliz. Será que é feliz? Será que a felicidade é perene, é o tempo todo? É claro que não. Nós sabemos por nós mesmos, porque agora nós estamos felizes e daqui a alguns segundos nós estamos chorando, derramando lágrimas de tristezas. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo que estamos aqui, nesse planeta de Deus, nesse planeta azul, cujo governador é Jesus, que possamos aprender todas as lições que o Mestre Jesus nos deixou. Que trabalhemos para que sejamos também bons profetas, bons alunos do Cristo. E para que nós lembremos sempre de não falar o nome de Deus em vão. Porque Deus é o Ser Supremo, é o nosso Pai de todos. Não importa se estamos agindo no bem ou se ainda estamos na ignorância do mal. Que possamos orar muito pelos nossos irmãos que ainda brigam pela terra que Jesus pisou, que ainda matam em nome de Deus, que ainda fazem a maldade em nome de Deus. Sejamos trabalhadores do bem. Andemos no caminho dos bons profetas, para que sejamos amanhã bons e melhores conselheiros dos nossos irmãos. E se nós não tivermos em nossa cabeceira este livro, nós não chegaremos a lugar nenhum. E o principal que eu tenho a dizer, que toda a doutrina diz, que em todas as casas espíritas que nós vamos estudar, o ensinamento da espiritualidade maior, do dirigente espiritual da casa, é nos dizer assim, que a partir do momento que nós tivermos lido, nem precisa ter sido estudado, que nós tivermos lido uma frase deste livro sagrado, que é o Evangelho de Jesus, nós já estamos comprometidos com a doutrina espírita, com o bem, com Deus e com Jesus. Já temos obrigação de começarmos a ser bons
e sabermos distinguir o bem do mal, o certo do errado. Que possamos ter aprendido a distinguir os bons profetas dos falsos profetas, mas sem julgá-los. Oremos por eles, que ainda desconhecem o bem, que ainda desconhecem a moral do Cristo. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, do capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que abençoe esse planeta, que receba os nossos irmãos que estão partindo, que a espiritualidade maior os recebam e que eles possam crescer em Cristo Jesus. Que possamos, Mestre Jesus, da nossa parte, dar o que temos de melhor para esse planeta. Que o que nós possamos dar agora são as nossas preces por todos os nossos irmãos que estão muito próximos de nós ou muito longe de nós, mas todos filhos de Deus, irmão de Jesus, e tratados, não importa o caminho que estejam seguindo, mas vistos por Deus e por Jesus da mesma forma, igualmente, sem exceção. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus.